Olá, bom dia. Começamos com você mais um programa Em Defesa da Família. Esse programa que vai ao ar todos os domingos, às 11 da manhã, aqui na TV Candidez e também nos nossos canais na internet. Esse programa que tem como objetivo trazer temas, partilhas, diálogos sobre aquilo que é para defender a nossa família, para defender o maior tesouro que temos, que são aqueles da nossa casa, aqueles que amamos. E hoje eu tenho a graça de receber aqui meus irmãos de comunidade, o Valdo e a Ângela. Vou falar um pouquinho deles aqui, vou ler, eu sei, mas eu vou ler para poder não errar nada, né? O Valdo e a Ângela são casados há 6 anos, são pais do Pedro, que tem 2 anos e 5 meses, e do Tiago, que tem só 2 meses, está bebê ainda. São membros da comunidade Missão Maria de Nazaré há 3 anos, né, que caminham conosco na comunidade de vida. O Valdo é psicólogo. Hoje ele coordena aqui na comunidade os nossos projetos sociais. Ele é diretor do departamento social da comunidade, que são os trabalhos sociais que a gente faz, e também é pregador e ajuda na parte da formação. A Ângela é formada em administração, né? E o apostolado dela aqui na comunidade é na parte administrativa, no departamento financeiro e também naquilo que a gente vai falar hoje, que é no método Billings, né? A Ângela é instrutora também no método Billings. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Então, é uma alegria receber vocês, né? Semana passada a gente teve aqui no programa a doutora Fabiola. E ela veio falar do método Billings num olhar mais de médica, né? E ela mesma me sugeriu que trouxesse alguém que fosse usuário desse método. Ela falou muito bem do método, que é uma forma de planejar a família de forma natural, sem nenhum obstáculo, sem nenhum método de barreira, sem nenhum remédio. E aí eu trouxe vocês dois. Vocês são usuários do método Billings, não é isso? Isso, somos usuários desde que casamos, né? Mas a nossa história com o método tá uma história curiosa, né, amor? Você podia contar para nós? Sim, a nossa história com o método começou, nós estávamos ainda noivos, fomos apresentados ao método com o padre do nosso casamento e nos ofereceu para participar de um curso que ia falar sobre o planejamento natural da família e nós conhecemos o método aí. Faltava 2 meses para o nosso casamento. 2 meses só para casar. 2 meses. E deu tempo de aprender? Deu tempo de aprender, claro que exigiu de nós esforço, disciplina, e deu tempo de aprender, e nós usamos o método desde que nos casamos, né? 6 anos, temos 2 filhos planejados. Resumidamente, porque talvez tenha alguém que não assistiu o programa da semana passada, né? Se você não assistiu, acesse o nosso canal no YouTube e pega lá o Defesa da Família da semana passada. Mas resumidamente, só para as pessoas entrarem no contexto, o que é o método Billings? O método de ovulação Billings, ele é um método natural, consiste na autoobservação da mulher. A mulher se observa o dia todo e ela vai conseguir identificar os seus períodos, né? Inférteis e férteis. E assim, diante da realidade do casal, se o casal está espaçando ou querendo conseguir uma gravidez, aplica as regras próprias para tal decisão. Ou seja, se não quer ter um filho naquele momento, os períodos férteis não têm relação. Os períodos inférteis têm. Se quer ter filho, tem nos períodos férteis e nos inférteis também. Isso. Aí não tem regra. É um método, então, natural, que não usa nenhum tipo de medicamento, nem nada, não é isso? Isso mesmo. Então, só para vocês entenderem isso, né? Para vocês entenderem isso. O método de ovulação Billings, um método de planejamento da família de forma natural. Não é tabelinha. Não é tabelinha, bem diferente, porque consiste na observação, é o método do dia presente, né? E não probabilidades. Isso, importante também dizer, porque, perguntando da tabelinha, também por causa da tabelinha, provavelmente a doutora Fabiola também falou sobre isso, sobre a origem do método, porque a tabelinha não estava mais funcionando nos tempos modernos, né, que o doutor, o casal, né, John e Evelyn Billings, que lá em Sydney, nas pesquisas que fizeram, chegaram então à conclusão de que era necessário um outro método. Então, através de pesquisas, e é importante dizer isso porque, além de não ser tabelinha, de ser um método natural, científico, né, mais eficiente, porque pela Organização Mundial de Saúde chega a mais de 99% de eficácia. Então, hoje a gente pode, com a nossa vida, testemunhar também que o método ele é eficaz. Nós temos 2 filhos planejados, né? O Pedro, depois de 3 anos de casado, e o Tiago, né, agora nasceu há poucos meses, mas também planejado dentro do espaçamento que a gente combinou, né, entre nós. Né, amor? Interessante, assim, o Pedro demorou 3 anos para se engravidar. Então, ou seja, porque tem gente que já vê a gente falar de método Billings e fala assim,
vai ser um dentro, um fora no pensamento. Isso. E não é verdade, né? Ou seja, vocês esperaram 3 anos para poder ter o primeiro filho. Nós decidimos, né, em conversa de casal, nós decidimos esperar um tempo, né, para vivermos o casamento. Adaptação do início do casamento. Do casamento e tudo. E quando fizemos 3 anos de casado, agora é a hora. E aí, no primeiro ciclo, após isso, nós engravidamos. Ó, que chique. É aquilo que a gente chama de paternidade responsável, né, Du? Porque a gente entende que a gente tem que estar aberto à vida a partir do momento do casamento, mas de forma responsável, né, sabendo também da nossa realidade, espaçar a gravidez de forma consciente. E a gente vê que isso, assim, a nossa abertura à vida, ela não para por aí, né? A gente está aberto, mas claro que de forma consciente, responsável, né, e sempre através do diálogo, né, da conversa do casal. E o planejamento do Tiago, nós também decidimos que quando o Pedro fizesse 1 ano e meio, que nós planejaríamos o segundo filho. Deu certinho também. Deu certinho também. Então, 2 rapazes, né? Eu conheço, são filhos lindos, né? E o método funcionou. Eu vou fazer uma pergunta indiscreta, mas eu acho que é bom eu fazer essa pergunta, porque tem gente que fala assim, esse método aí não vai funcionar porque eu estou na minha idade, por exemplo, que eu tenho mais condição de ter, por exemplo, relações sexuais e eu vou me privar disso. Quantos anos vocês dois têm? 31. Eu tenho 30 anos. 31 e 30. Então vocês podem dizer, estão numa fase de, por exemplo, de todo vigor, talvez, né? E se estão há 6 anos casados, ou seja, se casaram com todo vigor. O método Billings, porque quando a gente fala que nos períodos férteis, quem não quer ter um filho naquele momento não tem relação, ele impede, por exemplo, assim, ele é uma privação do sexo, ou seja, ele vai te privar do sexo, ou vocês não sentem isso? A gente percebe o seguinte, Edu, assim, é muito necessário, né, que o casal esteja disposto a viver a qualidade da vida sexual. É claro que a gente é usuário do método e vou dizer, assim, nós não perdemos em nada em quantidade também, né? A vida sexual, ela, graças a Deus, é muito abençoada. Mas a qualidade deve ser o principal objetivo, porque aquilo que nós chamamos de harmonia conjugal, ou seja, aquilo que é a união do casal, de viver a vida sexual com o intuito de ter o prazer para ambos, mas que seja algo, não algo de necessidade básica, mas que seja algo que traga o crescimento do casal. Então a gente não vê necessariamente como a privação da intimidade conjugal, mas a gente vê assim, como... não vou poder ter quase relação sexual nenhuma. Isso, exatamente. Tanto que tem uma frase que eu gosto muito, né, de Madre Teresa, que ela vai dizer que o planejamento natural, né, e portanto o método Billings, ele é o mútuo autocontrole do amor. Ou seja, então o método Billings é aquilo que ordena de alguma forma a vida, o amor do casal. Isso é muito bonito. Entendi. Eu acho que nesse método entra também uma das vantagens do método Billings, né? Que não é só porque não pode ter relação que o casal não pode namorar, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que fortalece também a harmonia do casal. A gente vê também que o método favorece o diálogo do casal sobre a intimidade. O método Billings, o pessoal nos pergunta se vocês usam qual método contraceptivo? A gente fala nenhum, porque o não é Billings, contraceptivo. ele não é contraceptivo, né? Ele é um método de paternidade responsável, de planejar a sua família, né? Então a gente vê que assim, o método ele traz muito benefício para a mulher, porque ela não sofre nenhum dano no corpo, né? Então, e o marido tem que se preocupar com isso. Mas também na harmonia da relação do casal, sem dúvida nenhuma. Você acha que ajuda na qualidade da relação? Sem dúvida. Claro. Com certeza, porque você, por causa do método, você já sabe que aquele dia é oportuno. O homem, por exemplo, né, que obviamente quer ter uma relação de qualidade, ele já prepara todo aquele dia para a relação, e a mulher também, né? Então acho que a relação para o método, eu creio, o bonito dela é que ela começa bem antes da cama. Então o carinho, o afeto, e isso principalmente para a mulher, porque a mulher, a gente sabe, né, ela necessita muito mais disso do que o homem para chegar ao prazer sexual. Uhum. E dentro disso, assim, porque o método Billings, autoobservação, a mulher tem que se observar, mas é um método para a mulher se observar, ou onde que entra o papel também do casal, do homem também? Como é que é essa participação? Então, o método de ovulação Billings, ele é um método do casal. Não tem como, né, só apenas um dos dois querer usá-lo, porque, embora consista na observação da mulher, é muito importante que o homem esteja junto, que, né, a mulher se observa durante o dia, e no final do dia, ali antes de dormir, a gente faz uma anotação
né, que papel do homem, né, saber de como que a mulher tá, de Anotar perguntar, de anotar, o homem tem que anotar. Para que, né, fortaleça também e saiba, olha, nós estamos num tempo agora fértil, nós estamos passando, então... E uma coisa importante do método, hoje, por causa das mídias sociais, até assim, facilitou muito, porque antes, por exemplo, é muito importante, né, e é importante dizer que todo usuário, principalmente no começo, tem que ter um instrutor. Esse é o primeiro passo, né? Claro que conhecer é importante, mas ter um instrutor é fundamental. E você, por exemplo, encaminhar sua planilha, né, ou seu gráfico para o instrutor hoje é a coisa mais simples. Antes tinha, às vezes, um e-mail, era mais difícil. Tinha que encontrar um caderno. Exatamente. Então, quando nós começamos com o método, a gente tinha que viajar. Nossa instrutora era de outra cidade. A gente viajava para ter nosso acompanhamento. Hoje está bem mais fácil. Então, a gente tem que fazer essa anotação. E daí, um prazo de anotação, 15, 10 dias, comunica com o instrutor para nos ajudar, né? No nosso caso, a gente teve, né, um instrutor por algum tempo. Hoje, nós somos autônomos, mas é muito importante o casal que decidir pelo método Billings procurar um instrutor. Não dá para ver o método Billings sem instrutor. Entendi. E sendo o método do casal, tendo que fazer essa anotação diária, né, como a doutora Fabíola até explicou semana passada, todo dia tem que anotar, e o homem participando dessa anotação, vocês podem dizer, claro que, então, como diz, instiga conversar sobre sexo. Com certeza, Sim. com certeza. Eu vejo que esse é um dos grandes benefícios, né? Nós que palestramos, damos muita formação em relação à questão da sexualidade, a gente vê que é necessário conversar, tem que quebrar um certo tabu que existe sobre isso, né? E às vezes o casal, muitas vezes a qualidade é afetada aí, porque só se preocupa no fazer, mas não em conversar. E aí, a partir da conversa, da intimidade, um vai apresentando para o outro as suas realidades, seus receios, seus desejos. Então, isso favorece muito o bem-estar da relação. Então, vai muito mais além do que a própria relação, né? Claro. Então, são muitas coisas que eles estão falando e vão falar mais ainda no segundo bloco. Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e, claro, no segundo bloco queremos falar de coisas práticas para você que quer se tornar um usuário do método Billings. A gente já volta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Fernando Gomes, membro da comunidade Presença e também líder do projeto Amor Autêntico. Eu vim aqui comunicar para você que está chegando o nosso Decor Minas, que é um encontro, um evento sobre a teologia do corpo de São João Paulo II, com a presença do pregador americano Christopher West, e eu também estarei presente dando uma contribuição também no sábado, juntamente com a minha equipe do projeto Amor Autêntico. Então anota na sua agenda aí, 15 e 16 de setembro, Decor Minas, nós vamos estar juntos lá. Um grande abraço. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E pra pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo, então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, esse aí não tem como. Porque o nosso humano, mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles. Mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco, a gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida.
Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Estamos de volta com o programa Em Defesa da Família, hoje conversando com o casal Valdo e Ângela, que vem testemunhar para nós, contar um pouco da sua experiência como usuários do método de ovulação Billings, esse método natural de planejamento familiar, uma forma natural de poder planejar a família. Então, conversava já com eles no primeiro bloco, eles falavam da qualidade da vida do casal. E agora eu quero entrar mais nas coisas práticas, né? Quero perguntar para eles, para que você em casa possa entender assim com mais clareza. O que é isso, método Billings? Que eu tenho certeza que tem muita gente que está acompanhando o programa que nunca tinha ouvido falar e que está pensando assim, mas será que isso funciona de verdade? Essa é a grande pergunta. Eles já falaram, a doutora Fabíola, uma médica que veio semana passada aqui no programa, disse que o método tem 99% de eficácia, segundo a Organização Mundial da Saúde. Não é um método para gente religiosa, não é um método para a igreja, não, é um método para a pessoa, para a qualidade de vida da pessoa. Valdo e Ângela, perguntando para vocês dois, né? Vocês que atenderam já vários casais, são instrutores inclusive do método Billings, como eu sei. O que vocês veem assim que é benéfico do método Billings para a vida do casal, além da que a gente falou da relação sexual, mas por exemplo da saúde, por exemplo, também já ouvi falar muito assim da questão da qualidade no sentido não só do diálogo, como a gente disse, mas no sentido também fisiológico, porque não tem nenhum tipo de coisa ou de hormônio que atrapalhe. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que o principal ponto que é o que é costume, que é o uso de anticoncepcional, o uso de medicamentos, de barreira, e o tanto que isso prejudica, né, o organismo da mulher. Eu acho que o benefício para a saúde da mulher é muito grande. Assim, não tem contraindicação, não tem nada, né? Não vai atingir o nosso corpo. É uma coisa importante também, a gente que acompanha vários casais, e isso já foi, inclusive, se eu não me engano, no ano passado, até comunicado pela Associação de Ginecologistas do Brasil, do risco que aumenta-se o risco de trombose a partir do uso de anticoncepcional. Então, esse é o tipo de coisa que isso não vai acontecer para a mulher. Questões, por exemplo, do DIU, do dispositivo intrauterino, que pode ferir a mulher, pode gerar alguns transtornos também. Temos a questão das cirurgias, por exemplo, né, da vasectomia, da colocar laqueadura. Um ponto final em algo. Exatamente. Então, assim, é algo que é muito sério para as pessoas. E é claro, né, as pessoas às vezes querem facilidade. O homem, muitas vezes, até por agir de forma egoísta, se preocupa que a mulher tome o anticoncepcional e não se preocupa com nada, né? Então, assim, o método Billings tem esse grande benefício para fazer com que o casal viva bem o planejamento da sua família e a paternidade de modo responsável. E até assim, né, só para testemunhar também assim, de casais que nós acompanhamos, de dizer assim que não sabia o quão proveitoso, o quão bom seria usar um método natural, porque usando outros métodos, né, contraceptivos, a pílula, tipo, não tinha prazer, não tinha libido nenhuma na atração. A questão hormonal na mulher diminui a libido dela. É verdade, isso assim, a gente já viu vários casos, né? A gente já observou, já tivemos vários testemunhos que depois do casal, de tanto tempo de pílula, passar a usar o método, para a mulher principalmente, assim, a vida sexual se transformou. Acho que para a mulher e para o casamento, né? Com certeza. Casamento transformado. Porque com toda certeza o marido, eu sou casado, ele também não quer só ter prazer. Com certeza. Ele quer um ato sexual, um ato conjugal, quando os dois têm prazer, é bom para os dois, né? Para o marido sentir que a esposa teve o seu prazer, né? Senão seria muito... Nós não queríamos outra pessoa, nós resolveríamos isso sozinhos. Uma outra coisa também, falando do homem, que acho que é importante dizer também, que é um método que não tem custo nenhum. Que a pessoa precisa, né, hoje a comunidade tem vários missionários que acompanham, são instrutores gratuitamente. Então, é algo que, né, como a Ângela disse, não tem contraindicação, é bom para a saúde. O que é necessário que aconteça é uma determinação, uma decisão, né, do casal para viver bem, com qualidade, não pela onda que o mundo tem levado. E aí, assim, como a gente vai falar agora de coisas práticas, né? Primeira coisa,
Para o casal que tem medo de usar o método Billings, o que vocês diriam? Eu vejo que, né, na minha opinião, o que traz muita segurança ao casal é o instrutor. Então, acho que um dos pontos, sem dúvida, é a importância de ter alguém de confiança para orientar. Credenciado, Isso né? para nós foi muito importante, ter alguém que a gente confiava. Às vezes a gente ficava com receio, mas na fé, né, na confiança, a gente acreditava e contava com o nosso instrutor. Isso... Sim, os instrutores credenciados, né? Sim. Hoje, pelo Semplafana... É bom falar disso. Existe um centro de planejamento familiar no Brasil que treina instrutores, não é isso? Isso. Para poder ensinar o método Billings. Então, ou seja, não é só ler um livro, não é só isso. Tem que ter um instrutor. Não pode ser que eu li um livro, já posso ser usuário ou ensinar o método, não. Tem que passar por um treinamento. Tem treinamento vários níveis, tem vários níveis de instrutores. Então, até para confirmar a autenticidade do método, né? Isso, hoje nossa comunidade tem um núcleo, né, chamado Amor Fecundo, e esse núcleo é credenciado pelo Semplafan, né, acompanhamento, então reciclagem que os casais fazem. Sempre tem reciclagem, aperfeiçoamento, estudos, treinamentos. Isso. Então, aí, ó, primeira coisa. Então, você que tem medo, você vai ter um instrutor. Esse instrutor, você vai conseguir ele como? Eu já vou te dar uma dica. O Rubens, que é o nosso editor, vai colocar aí agora o telefone fixo aqui da comunidade, 3212-8557. Você pode ligar para cá e vai colocar também o telefone de uma moça chamada Mariana. A Mariana é quem coordena os instrutores do método Billings na comunidade. Então tá aí o telefone dela, o celular dela. Só entra em contato se for para o método Billings, pelo amor de Deus. Tá aí o telefone dela para que você possa fazer contato com ela e falar assim, eu quero conhecer. Não sei se eu quero. Mesmo que você não saiba que você quer ou não, venha conversar com o instrutor. Venha para colocar o seu caso, né? Colocar a sua situação. Às vezes você tem um caso aí que você precisa, às vezes, tirar algumas dúvidas para poder ter certeza. Então, o primeiro ponto é esse, né? Depois de ter um instrutor, aí o casal se torna usuário de cara, como que é isso? É assim, importante que a pessoa, ela a partir com o instrutor, ela comece a fazer as suas anotações, né? Então, tem que deixar a pílula. O método, a gente falou muito de anotação. Como que é isso, assim? Tem que anotar todo dia? Sim. É bom falar. O casal tem que anotar todos os dias, né? O que se vê, o que se sente, o que se observa, Sim, como que é? são duas coisas que precisa anotar. A primeira é como eu me sinto, como eu senti hoje. Se eu fiquei... Eu vou dar até o exemplo, né? Seca, molhada, úmida. E a segunda coisa é o que eu vejo. Se eu vi a presença de algum muco ou não. E fazer essas anotações. E o casal que está começando a usar o método vai fazer um intervalo de 15 dias de anotação. Feito esses 15 dias de anotação, vai entrar em contato de novo com o instrutor para aí a gente descobrir o que a gente chama de PBI, que é um padrão básico de infertilidade. Que isso vai trazer segurança para o casal, conhecer o seu padrão básico de infertilidade. Ou seja, conhecer esse padrão, já começa a ver quais são as regras, né? Isso. Porque tem regras, né? Tem regras. E aí, conhecendo esses períodos, né? A gente fecha um ciclo de menstruação a menstruação, que nós vamos passar por ciclo todo da mulher, e para cada fase do ciclo, tem uma regra a ser aplicada. Entendi. Aí o instrutor vai explicar essas regras. Isso, o instrutor explica. E é importante dizer que não é um ciclo, a gente antes chamava, né, a ginecologia de ciclo menstrual. Na verdade é o ciclo da ovulação. Isso. Porque tem o ciclo da ovulação, às vezes ele vai durar muito tempo, vai durar menos tempo, porque é como a Ângela disse. Isso não importa. Não importa. Isso não, então a pessoa, meu ciclo é muito incerto, meu ciclo não é certinho, lembrando, pensando na tabelinha, né, como dificultador, mas para o método Billings não é problema. É importante dizer que o método Billings funciona para qualquer tipo de ciclo, regular e irregular, em qualquer fase da vida reprodutiva da mulher, né? Tanto, né, no auge da fertilidade, quanto no tempo que nós estamos vivendo hoje, que é a da amamentação, e nenhuma fase da vida reprodutiva precisa de outra intervenção, só o método Billings. Então, enquanto a mulher for fértil, ela pode utilizar o método Billings. Isso. No primeiro momento é importante o casal ter essa decisão, né? Porque o método ele não se compactua com o outro. Isso é importante dizer. Porque tem gente que fala vou usar um método, vou usar preservativo. Exatamente. Não, para o método isso não existe, né? Ou é o método ou o método. Porque... Então vocês têm 6 anos de casado e nunca usaram outra coisa no seu método Billings. Graças a Deus, e não. nem conciliou nada aí. Não. Porque, por exemplo, tem casal que fala, vou conciliar o preservativo com o anticoncepcional, né? Até por questão de insegurança, tem pessoas que fazem isso, ou conciliam outro tipo de contracepção. O método Billings não. E ele é seguro por si só. Amém. Então, pessoal, para a gente terminar, eu queria que o Valdo e a Ângela falassem, pessoal, assim, uma motivação
vocês pudessem dizer algo aí, para dizer para as pessoas que vale a pena, né? Aí você fala assim, mas por que vocês estão insistindo tanto no método Billings, 2 programas seguidos? Eu vou dizer e depois vocês vão dizer. Porque eu vejo que hoje as pessoas, às vezes, não têm noção do que é bom para a família, do que é bom para o casamento, do que é bom para elas. Eu quis trazer 2 programas de método Billings, porque eu tenho certeza que é algo de bom para o casamento. E se o casamento vai bem, a família vai bem. Então, por isso é a defesa. Nós estamos defendendo a família. Defendendo o casamento, eu defendo a família. Então, eu queria que vocês também dessem uma motivação, uma propaganda boa do método Billings para as pessoas que nos assistem. Pode fazer primeiro. Então, realmente, é algo muito bom o método de ovulação Billings para o casal. Tanto que eu digo, para o casamento em si, que estimula o casal a conversar. A gente percebe tantos casais que não tem diálogo, né, Du? Tantos casais que nem conversam, só sabe que é casal ali na cama. E, graças a Deus, assim, o método nos dá essa oportunidade. É muito bom viver o método Billings, planejar seus filhos de forma natural, sem nenhuma intervenção, deixar as coisas acontecer naturalmente, como elas têm que ser. Eu diria, né, principalmente para o homem que às vezes se preocupa, mas vai diminuir a quantidade de relação. Aí eu diria para você, eu pergunto para você, você prefere ter uma vida sexual que tenha um ápice, mas comece a declinar ao longo do tempo, ou você prefere ter uma vida sexual que oscile, mas que vá para o resto da vida? Porque é isso o método. O método tem sim momentos, né, como a gente está vivendo o momento da amamentação, o momento de ter menos relação, mas tem um momento depois que tem mais relações, e depois isso oscila, mas vai para a vida toda, e a qualidade para a vida toda. Agora tem gente que às vezes quer, né, nesse momento ter uma intensidade de vida sexual, mas depois ela declina, e o que acontece? Às vezes um desanima, o outro desanima, e é onde vai surgindo adultério, a rotina e a destruição do casamento. Então vale muito a pena. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, obrigado, Valdo, obrigado, Ângelo, por terem vindo aqui testemunhar. Tá? Mais uma vez aí os nossos contatos, o Rubens vai colocar de novo, para você que quer conhecer um pouco mais do método Billings. Também entre aí na internet, coloque Semplaflam, você vai ver que tem pessoas no Brasil todo que usam esse método. Foi uma alegria trazer essa partilha para vocês, 2 semanas seguidas. Quero trazer mais partilhas no tema, em relação à sexualidade, filhos, porque eu sei que isso é algo que mexe muito conosco. E às vezes a gente tem muita informação sobre isso, mas às vezes informações que não nos levam para um caminho seguro, mas sim para caminhos às vezes tortuosos e até nos destruindo aí enquanto casal, enquanto família. Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você. Eu volto domingo que vem com mais Defesa da Família, às 11 da manhã, aqui na TV Candidez e também na internet pelo nosso canal no YouTube. Homem e mulher, no mistério da criação, constituem dom recíproco. Isso quem nos ensina é São João Paulo II, na sua Teologia do Corpo. Ele quer dizer para nós que no matrimônio, homem e mulher, quando se entregam ao outro, se tornam um dom. Não mais uma simples entrega, mas um dom de comunhão, de se fazer um e de se tornar a imagem e semelhança de Deus, que é comunhão. É muito belo, é muito lindo isso. São as sedes que o nosso coração tem de perceber a grandeza que é o amor que é expressado pelo corpo. A Teologia do Corpo tem essa graça de nos fazer aprender sobre o amor. Dias 15 e 16 de setembro, aqui em Divinópolis, nós teremos o Decor Minas, que vai ser um dos maiores eventos de Teologia do Corpo que já aconteceu no Brasil, com a presença de Christopher West. Você não pode perder. Venha participar conosco. Olá, meu irmão, minha irmã. Com muita alegria que nós lançamos o nosso Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma digital de apoio a algum projeto ou a alguém que você queira apoiar. Então nós estendemos a mão a você para você nos apoiar. E esse nosso Apoia-se é para que você possa nos ajudar a manter tanto os nossos projetos de evangelização, formação, a vida comunitária, a consagração de membros, formação de membros, mas também manter os nossos projetos sociais, que são as nossas casas de acolhimento para adolescentes
e os nossos projetos de prevenção também com adolescentes de drogas, né? As oficinas que a gente tem, a Casa da Juventude e tantos outros projetos que a Missão Maria Nazaré desenvolve. Não dá para eu falar tudo aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas entre no nosso site, mariadenazaré.com, conheça a nossa comunidade, você que já nos conhece, você que já acompanha a gente aí, tanto pela internet quanto nos nossos eventos, nos apoia, através do Apoia-se. Estendemos a mão a você e pedimos a sua ajuda. Deus lhe pague. Muito obrigado.